Orar lá sobre o projeto de lei que regulamenta as redes sociais e aplicativos. Muitas pessoas me fizeram algumas perguntas e eu vou aproveitar para explicar a liberdade e novamente explicar a necessidade de regulamentação. Primeiro, tudo tem que ser regulamentado. A regulamentação ela traz segurança jurídica e traz igualdade. Por quê? Segurança jurídica porque tanto a empresa quanto o usuário, tanto o consumidor, quanto o governo, quanto todos os envolvidos, eles sabem exatamente quais são as regras. E aí fica mais fácil para fazer negócio, para se programar, para se defender e aí por diante. A gente tem vários indícios de que a regulamentação é necessária nesse caso. Eu dei um exemplo no último vídeo, mas eu poderia dar, por exemplo, a Deep Web. Né? E essa Deep Web aí, onde as pessoas trocam fotos de crime, cometem crimes nela durante também, pedofilia, é a mesma coisa. Eu preciso de pensar numa forma de resolver o problema e a regulamentação é melhor. Além disso, eu tenho outras situações que são problemáticas também, né? Eu dei apenas uma delas, mas, por exemplo, você tem o seu Instagram, utiliza ele profissionalmente para sua carreira, por exemplo, de advogado ou qualquer uma outra, e o Instagram te bloqueia. Ah, pois é. Como agir? Será que você consegue entrar em contato com o Instagram? Tem um saque, não tem? Então percebam, a regulamentação ela é necessária, isso é ponto. Mas por que muitas pessoas são contra a regulamentação? O primeiro ponto é a enquete que eu fiz logo em seguida. E eu vou puxar a orelha, apesar disso sempre ser ruim, não é o meu papel. Mas o professor ele faz isso também. A maioria foi contra a regulamentação. Mas a maioria não leu o projeto. Tanto quem é a favor, quem é contra. Como concordar ou discordar de algo que você não conhece, que você não leu. Isso é um problema gravíssimo, porque isso gera um monte de problemas. Tanto no aspecto político, às vezes você concorda com o cara, aceita o cara, vota no cara, e na verdade ele está te falando uma coisa que nem está lá. Então você tem que saber o que está lá, até para você emitir uma opinião. E aí vem um ponto muito interessante. Não existe liberdade sem informação. A liberdade não é fazer o que quer. Esse é um outro problema. Muitas vezes, quando vem esses debates, as pessoas, na cabeça delas, liberdade é fazer o que quer. Isso não é conceito de esquerda ou de direita. É o conceito da filosofia que é utilizado no direito. Liberdade tem a ver com autonomia. Como diz o Clóvis de Barros, para quem não conhece, é um professor de filosofia da USP. Se liberdade fosse fazer o que quiser, ele ia sair apertando a bunda de todas as mulheres que ele gostasse. Ele é livre, faz o que ele quer. Opa, não é isso. Tem a ver com autonomia, com escolhas. E as escolhas, elas têm consequências. Então esse é o primeiro ponto. É por isso que a regulamentação é necessária. Porque, na verdade, ela vai limitar essas escolhas. Vai falar qual é a autonomia que é possível ou não. E aí, se você passar, você responde por ela. Um outro ponto importante e interessante relacionado a isso, essa ideia de liberdade e autonomia, é também a liberdade só existe, ou seja, a autonomia só existe se você tem informação. Como é que você vai decidir sobre algo que você desconhece? Como é que você vai concordar com um projeto de regulamentação se você não leu ele? Como é que você vai discordar desse projeto se você não leu ele? E isso afeta todas as nossas decisões, porque às vezes a gente pauta a nossa decisão em algo que a gente ouviu falar. Isso pode ser mentira, pode ser uma fake news, né? Pode ser uma informação que ela é alterada. Percebam, toda lei tem interesses. Né? Na discussão sobre o projeto que está em vigor, eu tenho interesse das televisões que perderam espaço para as redes sociais. Se vou ver as crianças hoje, elas nem assistem TV, elas assistem TikTok e algumas assistem YouTube, porque o YouTube também está passando. Então, isso é um problema, é claro que elas têm interesse nisso. Tem o interesse dessas empresas que estão em crescimento e talvez não queiram regulamentação porque isso pode trazer custos, como a gente vai ver nos próximos vídeos. Tem interesse dos usuários também. Né? Tem interesse dos próprios youtubers, instagramers ou qualquer pessoa que estão na internet. Por quê? Porque se altera o sistema, pode ser que eles não ganhem mesmo tanto que ganhavam antes. Né? Então, cuidado. Primeiro, dá uma lidinha no projeto. Se não leu, eu vou explicar tintim por tintim cada um dos pontos dele. E aí a gente pode ter uma decisão sobre o assunto. E lembre-se também, esse aqui é um perfil jurídico. Não é político, nem de esquerda, nem direita, nem centro, nem qualquer variação disso, progressista, conservador. Eu explico isso sobre o aspecto do direito, o que o direito já tem. E não vale tudo no direito. O direito é uma ciência. Ele tem mecanismos de interpretação, a hermenêutica jurídica, ele tem construções que já foram feitas. É com base nelas que eu passo a aula para vocês. Vamos para a próxima, não esqueça de assinar a enquete aí não. Esse projeto tem censura? Não tem? Pode ter? Não pode ter? Vamos falar disso na próxima. Tchau, tchau. Até mais.